Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo a ser estudado na disciplina Saúde e Segurança do Trabalho em EAD, não é verdade? Sobre história do prevencionismo no Brasil e o conceito técnico, né? Vamos nessa! Qual que é a meta nossa da história do prevencionismo do Brasil? Seria apresentar uma visão histórica das condições de trabalho e da evolução da prevenção, né, de acidentes do trabalho no Brasil. O objetivo, são dois objetivos: identificar as consequências do processo de revolução industrial sobre as condições de trabalho e as medidas de prevenção. Eu vou relacionar sempre o número de acidentes de trabalho com as medidas legais do prevencionismo adotado no Brasil. Então nós temos duas metas aí, dois objetivos específicos, quer dizer, primeiro eu vou identificar as consequências da Revolução Industrial. Depois eu vou relacionar o número de acidentes em uma época qualquer, não é verdade? Relativo às medidas adotadas para o prevencionismo. Você imagina essa charge aqui, né, pessoal? Vamos lá. Nessa charge aqui, ó, você nota, né, que está tendo o quê? Fazendo uma observação, uma inspetora, e notando e perguntando, aí o operador está perguntando o seguinte: mas por que é um risco não tolerável? A moça estava falando, nossa, aqui tem risco que é intolerável. Não é verdade? Qualquer um está sujeito a acidente numa área dessa. É muito importante isso aí. Como podemos chamar os trabalhadores? Primeiro, trabalhadores são homens e mulheres, né, que realizam atividades para o próprio sustento ou de sustento de seus dependentes, né? Esses trabalhadores, eles estão dentro do mercado de trabalho em duas formas: uma forma formal e uma forma em um setor informal. Essas diversas formas, elas têm características diferentes. No setor formal, né, que é o caso dos funcionários, militares, empregados, profissionais liberais, são assalariados que têm carteira assinada, né? Os informais são aqueles trabalhadores assalariados que não possuem carteira assinada e não têm vínculo nem benefícios nenhum relacionados ao contrato de trabalho. Beleza? Então, por exemplo, no nosso país hoje, diante da pandemia, nesses 2 anos aí, 2020 e 2021, o setor formal foi diminuindo, na verdade, e o setor informal aumentando cada vez mais. Ou seja, eles precisavam de salário, mas não tinham mais o que aqueles benefícios, né, de carteira assinada, de contrato de trabalho. Quem são esses trabalhadores? São os diversos setores que existem, não é verdade? Trabalhador rural, agrícola, autônomos, servidores, esses assalariados, né? Empregados assalariados, né? Considera-se também os trabalhadores aqueles que exercem atividades não remuneradas. Cuidado, não assalariado e não remunerado não tem nada, é uma coisa diferente da outra, né? Esses não remunerados têm outros benefícios de segurança do trabalho em que aqueles informais não têm, tá certo? Então, devido a isso, pessoal, esses aí são com aprendizes ou estagiários. Vocês vão ser futuramente estagiários, podem ser remunerados ou não, né, para cumprir aquela carga mínima de estágio, né, do curso técnico em química, que é muito importante. Beleza? Continuaremos. Prevencionismo no Brasil. Você vê aí, né? Pessoal aqui, olha que interessante o pessoal aqui, ó. Tem um aqui dando a lâmpada e o outro aqui, o seu Madruga, tentando colocar a lâmpada. Olha aqui, improvisado, a base improvisada, sem luva, sem EPI, a rede está energizada, não desligou, né? O que ele tem aqui não tem sinalização nenhuma aqui, não é verdade? Qualquer um que passe aqui derruba ele. Então isso é um ambiente propício para acontecer um acidente. Beleza?
A industrialização no país foi lenta e demorada. A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, lá em 1760, 1780 até 1850. Aqui no Brasil começou a acontecer a Revolução Industrial em 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial, que a indústria brasileira ganhou força nessa época. Isso é devido ao governo de Getúlio Vargas que foi. Embora já tivéssemos como experiência o processo de industrialização em outros países, nós passamos pelos mesmos problemas que eles passaram lá. Quer dizer, a Europa ela passou por problemas de segurança muito antes da gente. Então hoje eles são bem mais um país bem mais seguro do que o nosso. E tem outra coisa, em 1970, pessoal, nós somos considerados pela Organização Mundial do Trabalho como o país, campeão mundial de acidentes de trabalho. Nessa década de 70 foi terrível. E foi nesta década que nós fomos o quê? Implementando normas, regulamentos, leis, portarias específicas para a prevenção da integridade física e a saúde de todos os trabalhadores. Nessa época, é uma época que nós precisamos sofrer para poder realizar. Poderíamos ter realizado isso antes, mas nós precisamos receber o título de campeão mundial de acidente para poder fazer alguma coisinha, e bem lenta ainda. Muito bem, olha aqui, eu vou deixar essa tabela 1, olha aqui, de 1971 até 1997, que é a outra tabela, nós temos aqui na primeira coluna o número de trabalhadores ativos, o número de acidentados e o percentual. É lógico que ocorreram crescimentos aqui, mas nós verificamos que na década de 70, nós estávamos em 2 dígitos, quase 2 dígitos, Só a partir de 76 que tivemos um dígito só, mas 2 dígitos em porcentagem sobre o número de acidentados. Depois daqui começou a melhorar, certo? Até chegarmos em 1997, a gente nota que esse dígito foi diminuindo cada vez mais, tá certo, pessoal? E hoje, atualmente, nós não somos campeões de acidentes mundiais. Existem outros que nós vamos ver, outros países aí, campeões de acidente, como é o caso da China, está na nossa frente, tem a Índia está na nossa frente, e o Brasil deve estar em 5º ou 4º lugar ainda. Beleza? Mas eu vou deixar isso aqui como trabalho para vocês. Vocês vão interpretar essa tabela, Interpretar essa tabela. Não é para enviar esses exercícios, não é para enviar essas atividades. Seriam atividades para você aprender, para você relacionar. Eu vou cobrar essas atividades numa avaliação que nós vamos fazer, beleza? Mas você vai analisar qual a causa dessa diminuição, o que aconteceu lá, Por exemplo, a gente sabe que de 1900 aqui, de 75 a 76, 78, aumentamos mais de 1%, E isso foi muito grande, graças a normas e alguns decretos, portarias que o Brasil, implementou para poder diminuir esse número de acidentes e ter mais controle prevencionista. Beleza? A melhoria das condições do trabalho no Brasil é resultado, como já foi mencionado, de um esforço de vários setores da sociedade, como empresas, como setores ligados à segurança. Em outubro de 2007, lá no Parque Municipal de Guarapiranga, em São Paulo, ganhou uma escultura homenageando o setor prevencionista brasileiro, quer dizer, que daquele de 1970 até 2007, não é verdade, nós ganhamos essa estátua, lá no Parque Guarapiranga, que representa o prevencionista, é verdade? Prevenção de acidentes, só para você conhecer. Agora vamos falar o que aconteceu no Brasil, 1919, primeira lei sobre acidente de trabalho.
Depois, em 1934, surgiu um decreto também. Depois, em 44, depois esse decreto que obrigava o Ministério do Trabalho a fiscalizar os acidentes de trabalho. Olha lá, 19 a 44. Quanto tempo para pouca coisa. 1943, né, aprovou o quê? A Lei 5.452 aprovou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Isso foi colocado no capítulo 5 dessa CLT, todos verem o capítulo 5, está referendado somente a segurança e a medicina do trabalho. Beleza? Em 53, regulamenta a comissão interna. Em 60, regulamenta os equipamentos de proteção individual, luva, capacete, óculos, etc. São os comuns. Em 67, olha lá, demora muito. A primeira lei sobre o seguro de acidente do trabalho e previdência social. Não é verdade? Em 68, olha lá, a CIPA, em 1968, a CIPA, a gente nota, né, que em 53, uma portaria regulamenta e organiza a CIPA e estabelece normas. Só que nós fomos somente o que? Em 1968, fixa as condições de organização e funcionamento delas nas empresas. Gente, demora muito tempo. Em 72, obrigatoriedade de setores especializados em segurança do trabalho nas empresas. Em 72. 76, seguro sobre acidente de trabalho ficou a cargo do NPS, do INSS. Aqui era da Previdência Social, né? Aqui ficou do Instituto Nacional de Previdência Social, que tinha a mesma função. Em 77, modifica o capítulo 5, relativo à CLT, sobre segurança e medicina do trabalho. Em 78, né, surge a portaria 32 e 14, que regulamenta todas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, as 37 NRs que nós temos. Em 1985, surge essa lei 7.140, que dispõe sobre a especialização engenheiros e arquitetos em engenharia, tá ok? Olha que interessante. Em 85, essa portaria constitui uma comissão de representantes dos trabalhadores. Aqui exigem que esses cursos de engenharia tenham uma disciplina de saúde e segurança do trabalho, como vocês, como técnico, têm também. Beleza? Em 73, surgem as NRs rurais, relativa aos trabalhadores rurais, não é verdade? A segurança do trabalho. Existem as NRs rurais, que é NRR, Normas Regulamentadoras Rurais. Em 88, a Constituição do Brasil, né, que dispõe também no seu artigo 10 e garante aos membros da CIPA a garantia de emprego. O que quer dizer, gente? Se você tiver uma empresa e você for técnico de uma empresa qualquer e você fazer parte da CIPA, você tem garantia de emprego após você sair na sua vigência da CIPA, você fica mais um ano na empresa como garantia de emprego. Não podem te mandar embora, beleza? Conceito prevencionista, né, sobre acidente de trabalho, ele tratava como os atos e condições inseguras que ganhavam força, ou seja, a atitude do funcionário e as condições do ambiente é que eram causadoras desses acidentes, não é verdade? O conceito prevencionista de acidente do trabalho é qualquer ocorrência programada que interfere, né, no processo normal de trabalho, como perda de tempo, perda ou danos materiais e lesões ao homem. O conceito legal de acidente do trabalho, pessoal, o conceito legal diz o seguinte, que acidente é
é todo aquele exercício do trabalho, não é verdade, em que provoca lesão corporal, perturbação funcional, cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho, ou seja, esse é o conceito legal. O prevencionista envolve perda material, perda de tempo também, não é? Aí a gente tem uma comparação dos dois. Aqui tem um resumo daquilo que nós falamos, que é interessante você dar uma lida aí, né? Não vou repetir tudo isso. E aqui eu tenho 2 atividades de aprendizagem para você responder e tirar dúvidas, pessoal, lá no atendimento, né? Que é terça-feira, às 16, 17 horas, tá bom? Sobre o que você tiver de dúvida das aulas que são postadas, tá ok? Essa atividade 1 é para você responder se é A, B, C, D, e a atividade 2 é para você relacionar aquele período de 1971 até 97, em que as porcentagens de acidentes foram diminuindo, né, bruscamente, e a partir dessas informações você ir lá naquele histórico e verificar o que foi o efeito para aquela diminuição. As normas, as leis aplicadas, né? A gente tem que em 78 surgiram as normas de segurança do trabalho, não é verdade? Então, isso tem tudo a ver com nossa aula. Um abraço e boa aula!